Uma das dúvidas que mais ouço no consultório é essa: doutora, como posso aumentar o volume do meu sêmen? É uma pergunta válida e fascinante, porque a resposta revela muito sobre o funcionamento do corpo masculino, o que é normal e o que pode ser melhorado de forma natural. Sou a doutora Emma Blake, urologista especializada em saúde masculina, e hoje vou compartilhar tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Vamos explorar como o seu corpo produz o sêmen, o que acontece durante a ejaculação, porque às vezes o volume diminui, se isso realmente faz diferença para a sua parceira e, principalmente, 4 estratégias comprovadas para aumentar naturalmente a quantidade de sêmen. Primeiro, é importante entender o que é o sêmen. Muitas pessoas pensam que sêmen e espermatozoides são a mesma coisa, mas os espermatozoides representam apenas 5% do volume total. O restante vem de glândulas essenciais que contribuem com diferentes componentes para formar esse líquido. A próstata, por exemplo, é responsável por 20 a 30% do volume, produzindo secreções que protegem e ativam os espermatozoides, como um combustível que os mantém em movimento. Já as vesículas seminais, pequenas estruturas localizadas atrás da próstata, são as grandes responsáveis, contribuindo com 60 a 70% do volume total. Por fim, as glândulas bulbouretrais, ou de Cowper, liberam uma pequena quantidade de líquido pré-ejaculatório, que lubrifica e prepara a uretra para a passagem do sêmen. Agora, você já deve ter notado que alguns homens ejaculam com mais força, enquanto outros têm uma saída mais fraca. Isso depende de um músculo chamado bulbo cavernoso, parte do assoalho pélvico que envolve a uretra. Durante o orgasmo, ele se contrai ritmicamente para expulsar o sêmen. Se esse músculo estiver fraco, a ejaculação pode ser menos intensa, se estiver forte, o jato será mais potente. Ou seja, não é apenas a quantidade que importa, mas também a eficiência do seu corpo em liberá-la. Mas afinal, uma ejaculação menos vigorosa afeta a experiência da sua parceira? Na verdade, o volume do sêmen pode variar diariamente devido a fatores como estresse, desidratação, noites mal dormidas ou até mesmo medicamentos. No entanto, se você perceber uma redução repentina e persistente, é sinal de alerta. Pode indicar uma obstrução nos ductos ejaculatórios, que transportam o sêmen das vesículas seminais até a uretra, ou mesmo baixos níveis de testosterona, especialmente se vier acompanhada de cansaço, queda na libido ou alterações de humor. Outra possibilidade é a ejaculação retrógrada, quando o sêmen volta para a bexiga em vez de sair pela uretra. Isso pode acontecer por causa de medicamentos como a tansulosina, usada para próstata aumentada, diabetes, lesões na medula espinhal ou doenças neurológicas. Se o volume do seu sêmen mudou de repente e não voltou ao normal, o ideal é procurar um urologista para uma avaliação completa. Chegou a hora de falarmos sobre como aumentar o volume do sêmen de forma natural. Existem 4 estratégias baseadas em evidências científicas. As 3 primeiras podem trazer melhoras sutis, mas a 4ª é a mais eficaz. A primeira dica é parar de fumar. Você já sabe que o cigarro prejudica os pulmões, mas ele também afeta o sistema reprodutor. O tabagismo está ligado à redução da contagem de espermatozoides, disfunção erétil e menor volume de sêmen. Isso acontece porque o cigarro danifica os pequenos vasos sanguíneos e nervos que sustentam os órgãos reprodutores, além de diminuir a produção dos fluidos que compõem o sêmen. Se você ainda precisava de um motivo para largar o vício, aqui está ele. A segunda recomendação é manter-se bem hidratado. O sêmen é composto principalmente por água, então, se você está desidratado, seu corpo não tem matéria-prima suficiente para produzi-lo. O ideal é que sua urina esteja em um tom amarelo claro, nem transparente, nem escura. Uma hidratação adequada beneficia não só o sêmen, mas também a saliva, as lágrimas e até as enzimas digestivas. Em terceiro lugar, fortaleça o assoalho pélvico. Os exercícios de Kegel não são exclusivos das mulheres, eles também podem melhorar a força dos músculos pélvicos, incluindo o bulbo cavernoso. Isso não significa que você vai produzir mais sêmen, mas pode expulsá-lo de maneira mais completa e intensa, o que aumenta a satisfação e evita que resíduos fiquem retidos na uretra. Só tome cuidado: se você tem dor pélvica crônica, problemas urinários ou disfunção erétil, consulte um especialista antes de começar esses exercícios. A 4ª e mais eficiente estratégia é reduzir a frequência das ejaculações. Um estudo acompanhou 27 homens por 16 meses, analisando amostras de sêmen e o tempo de abstinência antes de cada coleta.
Os resultados mostraram que, a cada dia adicional sem ejaculação, o volume de sêmen aumentava cerca de 10%. Após 4 dias, o crescimento passava a ser de 7 a 8% ao dia, mas o efeito ainda era significativo. Ou seja, intervalos maiores entre as ejaculações permitem que o corpo se recupere completamente. Se o seu objetivo é uma ejaculação mais volumosa e potente, espere de 2 a 4 dias entre uma e outra. Deixe o reservatório encher novamente. Em 2018, uma pesquisa ouviu 240 mulheres sobre como elas enxergavam a ejaculação dos parceiros, volume, força e se isso influenciava sua satisfação sexual. Os dados revelaram que a maioria não se importava com a quantidade de líquido. Apenas 17% disseram ter orgasmos mais intensos quando a ejaculação do parceiro era forte, e somente 13% associavam uma ejaculação fraca à própria sensação de atração. Portanto, se você está preocupado com o julgamento da sua parceira, relaxe. Na maioria dos relacionamentos, o que realmente importa é a conexão e o prazer mútuo, não a quantidade de sêmen. Com o passar dos anos, é natural que o volume de sêmen diminua. Os homens costumam produzir mais sêmen na casa dos 30 anos, e depois disso há um declínio gradual. Isso ocorre por uma combinação de fatores: enfraquecimento dos músculos pélvicos, hábitos como dieta, hidratação e tabagismo, alterações hormonais, uso de medicamentos e condições de saúde. Agora, falemos sobre suplementos. Você provavelmente já viu propagandas de pílulas que prometem aumentar o volume do sêmen da noite para o dia, mas a verdade é que não existe nenhum suplemento aprovado pela Anvisa ou FDA que garanta resultados significativos. No entanto, alguns compostos naturais podem contribuir para a saúde reprodutiva e da próstata a longo prazo, o que indiretamente influencia a produção de sêmen. Minerais como zinco, selênio, magnésio e potássio são essenciais para a qualidade do fluido ejaculatório, o equilíbrio hormonal e o funcionamento muscular. Já extratos vegetais como serenoa, ou só palmeto, pigeon, framboesa e chá verde oferecem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, beneficiando a próstata, glândula responsável por grande parte da composição do sêmen. Para potencializar de forma significativa o volume do seu sêmen, a estratégia mais inteligente é adotar uma fórmula de alta performance para a saúde prostática, cuidadosamente desenvolvida com ingredientes respaldados pela ciência. Não espere milagres imediatos, os melhores resultados surgem com a consistência, à medida que esses nutrientes atuam em sinergia para fortalecer as glândulas e os sistemas diretamente envolvidos na produção seminal. Quando aliado a hábitos essenciais, como hidratação adequada, fortalecimento da musculatura pélvica e escolhas de vida conscientes, esse suporte nutricional se torna um verdadeiro catalisador para a saúde masculina. E para facilitar sua jornada, selecionei uma fórmula natural e equilibrada, livre de componentes agressivos, que você encontra no link fixado nos comentários. É o complemento ideal para quem busca nutrir o corpo de dentro para fora, com ingredientes que agem onde realmente importa. Lembre-se, investir na sua saúde não é gasto, é o alicerce para uma vida com mais vitalidade, confiança e desempenho em todos os aspectos. O momento de agir é agora, seu futuro o agradecerá.